Fala turma, bem-vindos a HP Contours e no início do novo quadro. Vamos falar de eficiência, performance, segurança. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar de sistema de expansão seca, os equipamentos padrão desse sistema de expansão seca, qual é a função de cada um, e depois a gente vai adicionar equipamentos complementares. Para quê? Para ajustar segurança, performance e eficiência. Bom, continuo no vídeo para mais detalhes. Um abraço. Fala turma, voltamos aqui e vamos falar sobre refrigeração industrial e sistema de expansão seca. Bom, nesse sistema aqui de expansão seca, eu queria começar com vocês falando dos equipamentos básicos no circuito padrão de compressão de vapor em regime de expansão seca. Bom, eu tenho aqui no início dele um evaporador, que pode ser tuboletado, pode ser a placa, e no geral o que eu tenho? Ou no caso do tuboletado, eu tenho um resfriamento do ar e o ar resfria o produto. No caso do água, eu tenho uma troca de calor com a água e a água vai lá e resfria o produto, por exemplo, num chiller de pré-resfriamento de frango. Então nesse sistema aqui, o que eu tenho é o quê? O meu produto perdendo calor. E esse meu produto que vai perder calor sensível, latente, sensível, abaixo do congelamento, no caso de um sistema de congelamento, ele está perdendo calor por um fluido secundário que é o ar ou a água. E esse ar ou a água, ele vai ceder esse calor para um fluido refrigerante, que aqui é a amônia. E esse fluido refrigerante vai ganhar calor latente e vai se evaporar nesse meu trocador, no meu evaporador. E este fluido refrigerante, ao se evaporar, vai ser recuperado por quê? Pelo meu compressor, que pega o fluido refrigerante, abaixa a pressão, abaixa a temperatura e comprime, tem uma taxa de compressão, eleva até a pressão de condensação, pressão de descarga. E o fluido refrigerante sai da descarga desse compressor a uma pressão de 12,49, mas a uma temperatura de 65 graus. A temperatura de saturação a 12,49 bar da amônia seria 35. Então esse fluido tem o quê? Um vapor superaquecido de 30 graus. O superaquecimento da descarga é de 30 graus. E aí esse fluido refrigerante vai para um outro trocador de calor, um condensador. E lá no condensador o que eu vou ter? Eu vou ter a rejeição de calor. Qual calor? O calor que é absorvido dos meus produtos lá no meu evaporador e mais o calor que eu injetei através do motor elétrico, e esse motor elétrico fez o quê? Injetou potência, teve uma transformação de energia elétrica, energia mecânica e energia térmica. E eu vou rejeitar esse calor. E esse calor vai ser primeiro sensível, reduzindo a temperatura de 65 para a temperatura de condensação 35. Depois latente, mudando de estado físico de vapor para líquido. E esse calor pode ser rejeitado, por exemplo, no condensador a ar, mas no geral ele é rejeitado para água, ou num condensador evaporativo, ou num condensador a placa como ator de resfriamento. E aí o fluido refrigerante ele pode sair do meu condensador ou saturado, que significa na pressão e temperatura da mudança de estado físico, 12,49 bar e a 35 graus, ou ele pode sair um pouco subresfriado. No geral, devido às perdas de eficiência em funcionamento da máquina, ela vai perdendo essa capacidade de subresfriamento no condensador. Mas esse fluido refrigerante vem para o meu dispositivo de expansão, que é uma perda de carga localizada. E essa perda de carga localizada faz o quê? Reduz a pressão da descarga para a evaporação, da condensação para a evaporação. E aqui pode ser uma válvula de obturador cônico. O que significa? Na entrada desse meu dispositivo de expansão, eu tenho um fluido a 12,49 e a 35 graus. E na saída, ele vai estar a 1,89 menos 10. Para onde foi esse calor? Dele estando a 35 para menos 10. Não foi para fora do meu sistema. E não foi por quê? Porque o dispositivo de expansão, como eu falei, é uma válvula, por exemplo, uma válvula de expansão termostática ou às vezes até manual, eletrônica, Consequentemente, se não foi para fora do meu sistema, foi para como? Para dentro do próprio sistema. Então, quando eu tenho essa grande queda de pressão gerada pelo meu dispositivo de expansão, vai ter lá exatamente um obturador cônico causando exatamente essa grande perda de pressão, existe o quê?
A força que mantém esse líquido a 35 graus, o fluido refrigerante a 35 graus no estado líquido é de 12,49. A amônia só está líquida a 35 graus porque sobre ela tem uma força de 12,49 bar. Quando você reduz essa força para 1,89, essa força diminui, o que o fluido vai fazer? Ele vai querer se evaporar. E essa evaporação chama-se flash gas ou gás de flash. Então, uma parcela do líquido se evapora, por exemplo, 10%. E esses 10% de líquido, ao se evaporar, resfria o restante do líquido. Para ele se evaporar, ele tem que ganhar calor. Ele ganha calor de quem? Do restante da massa de líquido, reduzindo ela de 35 para menos 10. E aí sai do meu dispositivo de expansão já uma mistura, líquido mais vapor. Por exemplo, 90% de líquido e 10% de vapor. E esse fluido aqui, ele tem um nome. Ele é chamado de vapor úmido. E já uma mistura de líquido mais vapor que vai entrar dentro do meu evaporador. Eu não vou entrar com 100% de líquido. No sistema de expansão seca eu já entro com uma mistura. E ao entrar com essa mistura, o que vai estar acontecendo? O fluido refrigerante vai ganhar calor latente, vai se evaporar, vai ganhar calor do ar, vai ganhar calor da água, depende do tipo construtivo mecânico desse evaporador. Só que na medida que ele vai ganhando calor, ele vai se evaporando e a minha área molhada da serpentina do tubo, onde tem contato de amônia líquida, cada vez vai ser menor. E aonde tem troca? Aonde existe eficiência? Só nas áreas molhadas, onde existe contato da amônia líquida com a área de troca do trocador. Consequentemente, na medida que esse líquido vai ganhando calor e vai se evaporando, mais e mais esse fluido vai se evaporando e mais a minha área molhada vai diminuindo. Então o sistema vai secando, por isso é chamado evaporador de expansão seca. E existe normalmente nesse sistema um superaquecimento útil e inútil. O que significa? O fluido refrigerante termina 100% de líquido dentro do evaporador. E ainda tem um pedaço lá, tem mais um trecho de tubo, onde ele vai continuar ganhando o calor do meu processo, lá do meu ar, da minha água, do meu produto, e ele vai continuar aumentando de temperatura. Então ele sai da temperatura de menos 10 para, por exemplo, menos 5. Ele ganhou 5 graus de temperatura, 1,89. Então ele sai do evaporador como o quê? Como fluido refrigerante vapor superaquecido em 5 graus. Isso é chamado superaquecimento útil dentro do evaporador. E depois eu tenho aqui o superaquecimento inútil. Eu tenho da saída do evaporador até chegar no compressor. Lá eu tenho isolamento térmico, normalmente com poliuretano. Mas mesmo com isolamento, dependendo da distância, existe a troca com o ambiente. Eu estou a menos 5, eu tenho um ambiente a 30, 35 graus, mesmo com o isolamento existe troca. E aí o fluido refrigerante chega dentro do meu compressor a quanto? A 0 graus. 10 graus superaquecido total. E daí o sistema retoma, continua. Esse é o sistema de expansão seca e essa é a função básica de cada equipamento. No próximo vídeo a gente vai começar a complementar essas questões. Se liga no próximo vídeo e a gente se vê lá. Um forte abraço.